Olá, eu sou a Glaucia Pereira e hoje eu estou aqui para responder mais uma dúvida que me escreveram no e-mail. Essa dúvida é da Gabriela Novaes e ela escreveu assim: sou gerente técnica de um laboratório de análise de alimentos em São Paulo. Fazemos análises microbiológicas e fisicoquímicas. Qual deve ser a temperatura ambiente? Bom, pergunta genérica, né? Bastante genérica. Resposta única, tá, Gabriela? Depende, tá? Eu sei que é chato ouvir isso de um consultor, mas é isso. A pergunta é bastante genérica, você só diz alimentos né, que é um laboratório de alimentos, análises microbiológicas e fisicoquímicas. Quer dizer, é impossível eu te dar uma resposta fechada, única, tá? Mas, Gabriela, eu tô fazendo esse vídeo justamente porque eu recebo muito dessa pergunta, não é só o seu caso. E é até bom ser genérico, porque eu posso responder para todo mundo do que depende, tá? Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês. Existem dois tipos, né, determinei assim, e determino isso com meus clientes. Para você, quando você entrar no seu laboratório, você observar que há dois tipos de monitoramento de temperatura, tá? Tem coisas que precisam de um monitoramento contínuo de temperatura, e eu vou dar alguns exemplos. Estufas, geladeiras, banhos, né, banho-maria, depende de quanto, independente de qual é a temperatura, o monitoramento tem que ser contínuo, tá? Então, para esse tipo de monitoramento, o termômetro indicado é o termômetro de máximo e mínimo, ok? Não adianta você ter uma estufa que ela vai ficar lá incubada, né, na microbiologia 24 horas e o seu termômetro é um que você vai lá e bate o olho nele e anota, tá? Você tem que garantir um monitoramento contínuo. Para monitoramentos contínuos, o termômetro certo é o termômetro de máximo e mínimo. Então, você estabelece quando que você vai fazer essa leitura, por exemplo, uma vez ao dia, tá? Chega no laboratório e faça a leitura, ok? Anota isso no seu registro de controle ambiental, controle de equipamentos, tá? Outro modelo de monitoramento é quando ele é pontual. Então, ao contrário do monitoramento contínuo, você tem que garantir que, na hora que você está fazendo a análise, aquela é a temperatura. Não confundam esses modelos, tá? Eu já vi muita gente tem, por exemplo, sala de balança. Tá escrito no manual da balança que ela tem que trabalhar até 28 graus. Aí a pessoa tem uma folha de ensaio que ela passa uma vez por dia marcando quanto está a temperatura da sala. Faz algum sentido? Não. Faz sentido essa pessoa ter um monitoramento contínuo de termômetro de máximo e mínimo na sala da balança? Vamos supor que à tarde, no final da tarde, fez 29 graus, e seu termômetro de máximo e mínimo na sala dessa balança marcou 29 graus. Quando você chegar no outro dia e tirar o máximo e mínimo, vai estar lá, 29 graus. Aí a pessoa anota na folha, 29 graus. Aí o auditor pega e vai questionar, como é que você usou a balança? A 29. Ela fala, não, eu não usei a 29. Na verdade, foi um dia muito quente e nessa hora a gente não estava usando a balança. E se é comigo, eu pergunto, então por que raio que você tem um termômetro de máximo e mínimo? Termômetro de máximo e mínimo é para monitoramento contínuo. Termômetro pontual, você tem que marcar na hora que você está fazendo a análise. Não adianta passar pela manhã na sala da balança e copiar, anotar a temperatura que está lá de manhã, se ninguém está fazendo análise de manhã. Ou se a balança vai ser usada o dia inteiro. Ok? Isso vale para qualquer equipamento de monitoramento pontual. Nas folhas de ensaio, você marca o nome do equipamento, o código para dar rastreabilidade e a temperatura que você vai usar, se isso for importante para o ensaio. Ok? Então, primeiro ponto para responder essa pergunta da Gabriela. Sempre pense, é um monitoramento contínuo, é um monitoramento pontual. É pontual, eu preciso anotar quando? Na hora que eu estou correndo a análise. É um monitoramento contínuo.
Tenho que virar à noite anotando. Eu faço o quê? Termômetro de máximo e mínimo, tá? Esses dias um cliente me falou assim, olha, eu tenho um único ensaio, é uma única temperatura máxima, de 35 graus, e o que eu faço? Eu tiro o máximo e mínimo? Não, primeiro, não, certo? Máximo e mínimo é para quando você tem um monitoramento contínuo. No caso dele, das 8 da manhã às 5 da tarde, precisa estar no máximo 35 graus, certo? Então, o que ele pode ter? Na parede, um termômetro, e ele teve a ideia de ter um alarme sonoro, tá? Chegou a 35, apita. Suspende o trabalho. O gerente técnico garante suspensão do trabalho a 35 graus. É outra saída se você tem uma única condição de trabalho, tá? Então, reforçando os conceitos: monitoramento contínuo, monitoramento pontual. Monitoramento contínuo eu uso termômetro de máximo e mínimo. Tenho que garantir a temperatura durante todo o tempo que a amostra está lá dentro. Temperatura pontual, eu tenho que ver na hora que eu estou usando aquele equipamento, usando aquela bancada, enfim, usando aquele ambiente. Ok? Então, Gabriela, primeira coisa, saber esses dois. Depois disso, você vai olhar os valores, tá? Então, depois de você escolheu os tipos de monitoramento, você tem que definir qual a sua faixa de trabalho. E você vai fazer isso olhando os métodos e os reagentes. Por exemplo, para a fisicoquímica, pH, você vai olhar no manual do equipamento, de todos os equipamentos, não só a pH, ele vai trazer, geralmente no início, informações técnicas sobre isso, sobre o funcionamento daquele equipamento. Voltagem, condições de bancada e vai ter lá a temperatura, provavelmente, e também umidade, se for o caso, se for impactante, ok? Então, olhar nos manuais para decidir a temperatura máxima para aquilo. Outra coisa importante que as pessoas geralmente esquecem: reagentes, e no seu caso que você trabalha com microbiológicos, os meios de cultura. Há alguns meios de cultura, eles têm, do lado, todos têm uma indicação de temperatura de armazenagem. E há alguns que eu sei, acho que é para E. coli, se eu não me engano, que é até 25 graus, ok? Então, se você vai, olha só esse caso, o ambiente não precisa ser monitorado de tempo contínuo, mas você passa a armazenar ali um reagente que precisa ser armazenado no máximo a 25 graus, então você tem que ter um monitoramento contínuo, porque à noite pode fazer, ou à tarde, pode fazer essa temperatura, tá? Principalmente quando desliga o ar-condicionado. Tem laboratórios que, por economia, desligam o ar-condicionado quando vai embora. Então, se esse é seu caso, eu acho que aí o mais barato, e pode-se dizer o mais inteligente, será você colocar esse meio de cultura num lugar mais fresco, numa sala que não se desligue o ar, ou se ele permitir, por uma questão de umidade, até dentro da geladeira, se ele não tiver essa restrição em relação à umidade, tá? Então, tudo o que você vai ter que olhar são as especificações de cada detalhe do seu laboratório, seja ele de equipamento, reagente ou outros materiais, né, que podem se influenciar pela temperatura. Deixa eu ver lá. A minha maior incidência, né, de coisas que eu vejo errada nesse sentido, de monitoramento, é o pessoal colocar uma faixa muito estreita. Chuta-se, né, sei lá, 24 mais ou menos 2. E é claro que durante o dia você vai sair dessa faixa, tá? Então, eu não tenho o que falar. Você pega os seus equipamentos. Acho difícil na fisicoquímica, na minha experiência, de fisicoquímica e microbiológicos de alimentos ser uma faixa muito estreita, tá? Tirando esse caso de alguns reagentes, você pode trabalhar numa faixa mais ampla, ok? Isso sempre para 17025. Estou falando de análise. É claro que se você pegar outras coisas, por exemplo, normas do Ministério do Trabalho, vai dizer outras temperaturas de trabalho. Então, se você quiser atender todas as normas, se esse é o caso, tá? É claro que a gente não pode esquecer também do analista que está ali, né? Então, você tem que olhar outros detalhes além do método. Mas em termos da 17025, você tem que olhar as especificações dos equipamentos, os métodos,
tá? Então, se no Standard Methods, na CETESB, o método normalizado que você usa, vier escrito que aquela análise tem que ser feita, né, análise ou calibração, tem que ser feita a certa temperatura, você tem que fazer, tá bom? Então, esse foi mais uma daquelas respostas do depende, né, que não tem como eu te dar uma resposta pronta, concreta, mas fique atenta a isso. Tipos de monitoramento, tipos de termômetro, onde anotar e, principalmente, não escolha uma faixa muito estreita, a não ser que seu método peça, ok? Então é isso, espero que tenha ajudado e a gente se vê na próxima.